Sim, tá aparecendo a tela. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre resistência do concreto, certo? Uma aula bem tranquila. Alguns conceitos vocês já conhecem também. Lembrando que a gente está batendo bastante, né, no concreto, fazendo várias aulas em cima dessa temática, porque é o material mais utilizado na construção civil, né? Por que é o mais utilizado? Ele é barato, prático, de fácil obtenção, então as matérias-primas são bem fáceis de produzir, são bem simples, a forma de utilização é simples, e principalmente o material tem uma resistência muito boa, a inércia química, não reage com facilidade ao ambiente, a intempéries, né? Então é um material muito bom de forma geral. Além de ter uma durabilidade muito grande, né? Comparado a outros materiais cerâmicos, por exemplo. E atualmente, o que se busca nessa ciência de utilização do concreto? A gente sabe que passa por várias atualizações, existem várias qualidades, existem vários tipos. Nas próximas aulas vou mostrar os concretos especiais para vocês também. Mas sempre o que se busca é qualidade e por meio de um processo mais racional, ou seja, usar menos material, ter menos gasto, menos custo de produção. E também controlar a trabalhabilidade para que eu consiga aplicar o máximo de material sem perdas e ter uma excelente resistência à compressão, porque na área de construção, né, principalmente a área estrutural, a grande maioria dos materiais está sob a solicitação de compressão. Claro que tem flambagem, em alguns casos tem flexão, tem um pouco de tração também, mas a grande maioria da solicitação mecânica é por compressão mesmo. A dosagem desse material, que é o traço, que nós vamos definir na próxima aula, que é um assunto um pouquinho mais complexo, mas ela é dimensionada principalmente a partir da sua resistência de cálculo. Então, vocês vão ver esse termo aqui, FCK. Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar. Jackson. Tranquilo, pessoal? Estão me acompanhando? Então, essa resistência de cálculo aqui, o FK, é como se fosse a tensão de compressão no material. Vocês vão ver que aqui está em quilograma-força por centímetro quadrado, que indica força por área. Isso é pressão ou tensão, né? Isso daqui também pode ser medido em Newton por metro quadrado, que me dá o megapascal. Também é uma unidade de medida que é mais utilizada aqui no Brasil, né? E além disso, nessa dosagem do material, eu considero a partir do concreto adensado, né? Que vai ter em torno de 1% de ar. Mais do que isso, eu considero que o meu material ainda não foi adensado, então não consigo fazer as medidas. Aqui só vendo um exemplo bem simples sobre a força máxima suportada por uma viga. Então aqui me dá as dimensões dessa viga e me dá esse FCK, que seria a minha tensão máxima, minha resistência, em 20 megapascal. Como que eu faço para calcular essa força? Vocês têm alguma ideia? Alguma sugestão? E aí, pessoal? Como que eu calculo a tensão do material? Vamos lá, É a interagem força comigo. pela área, né? É só Exatamente. transformar em área ali, uma conta básica. Então, para eu transformar em quilograma-força por centímetro quadrado, primeiro eu tenho que pegar essa tensão, que está em megapascal, e transformar para quilograma-força por centímetro quadrado. A minha tensão vai ser igual à força, que é o que eu quero calcular, sobre a área. A área da viga vai ser essas dimensões, base vezes altura, bem simples, já está nas unidades corretas, né? Não preciso converter nada. Lembrando que 1 megapascal é aproximadamente 10 kgf por centímetro quadrado, dá um pouquinho mais, mas a gente consegue usar essa aproximação de forma bem eficiente. Eu acho que dá 10,1, 10,2 no máximo. Usando aqui a equação força sobre área, portanto, se eu isolar a força, vai ser tensão vezes área. A minha tensão ali, se eu fizer a conversão de megapascal para quilograma força por centímetro quadrado, vira 200, né? Então, vou multiplicar por 10 a minha força. E aqui, calcular a minha área, base vezes altura. Fazendo essa multiplicação, eu tenho a minha força em quilograma força. Bem simples, né? Só para dar uma
desenferrujado. Para fazer as medidas, então, desses corpos de prova, desse material de concreto, eu tenho que produzir esse corpo de prova, que é padronizado. A intenção era que a gente fizesse isso em laboratório, infelizmente, né, não tivemos a chance. Então, a gente ia até fazer uma aula de compressão em conjunto com a professora Flávia. Lá tem o corpo de prova, tem a prensa, tem tudo certinho. Então, vou passar para vocês o que precisa ter para fazer esse ensaio. Então, aqui a padronização do tamanho do corpo de prova, ele tem um diâmetro de 10 centímetros, ele é sempre cilíndrico, tá? E aqui a altura de 20 centímetros. A minha força vai ser aplicada de forma axial, ou seja, dos dois lados, né? De forma a comprimir esse corpo de prova. Ele tem que ter algumas informações de acordo com essa NBR 5738. Então, precisa de um número de identificação, obviamente, né, para conseguir fazer análise dos valores obtidos de tensão, força, depois, posteriormente. Importante ter a data da moldagem, eu vou falar brevemente como que é feita essa moldagem, mas é muito simples. A idade do corpo de prova, geralmente a gente faz essa medida com 28 dias, né, a não ser em casos excepcionais que eu quero ver a resistência nas idades iniciais, então eu posso fazer com 7, com 14, com 21 dias também, essa análise para ver a evolução da resistência mecânica no concreto, mas a gente considera que o concreto está curado há 28 dias, né? A data do ensaio, a resistência à compressão com uma aproximação de 0,1 megapascal, vocês lembram o que é a unidade de mega? É 10 a quanto? Tem quilo, mega e giga, né? Nona. Nona? Certeza? Pense lá que a gente Não tem é a quilo, sexta? Terceira, né? Sexta, né? tem quilo, mega e giga nessa ordem. Nossa, estão me ouvindo em algum... Aí acho que é a sexta, né? É a sexta. É a Se eu sexta. não me engano, é a sexta. Então, quilo é ao cubo, mega é a sexta e giga daí é a nona, né? Então, vai dar um valor bem alto de pressão. E eu preciso de pelo menos uma casa depois da vírgula. Que daí ficaria na minha casa mais imprecisa ali durante a medição. E também o tipo de ruptura do corpo de prova, que eu vou mostrar alguns tipos para vocês, como que ele vai fraturar. Então, a moldagem, como eu falei, ela é bem simples, eu preencho metade desse corpo de prova, depois eu coloco, ele vai receber 12 golpes de bastão, um bastão padronizado, manualmente mesmo, para que a mistura dense saia o ar, né? Depois, logo em seguida, já vou colocar a segunda metade, aplicar mais 12 golpes e deixar essa mistura dentro do molde, mesmo descansando por 24 horas. Lembrando que tem que estar num piso bem nivelado, então o ideal é usar aquele nível mesmo para ver se o piso está nivelado, para que ele não endureça de forma que gere tensões internas, né? Então ele tem que estar bem certinho, bem correto na hora de produzir. Viu, professora? Oi. Só uma pergunta aqui meio por fora aí. Tem relação, mas é por fora. Para mim achar a tensão ruptura, no caso do meu material, é a mesma força sobre a área? É a minha tensão de ruptura é a mesma coisa? Depende, eu posso aplicar só a força ou eu posso aplicar uma pressão, que daí eu tenho que converter para força depois. Tá, sim, é que daí eu tenho, que nem lá do meu palito lá, né? Eu tenho só a força que ele resiste na contração e na compressão e na tração. Uhum. Para mim achar a ruptura seria essa aí, a tensão seria a força sobre a área, essa seria de ruptura. Isso, aham. E a admissível é a mesma coisa? Então, a tensão de ruptura é a tensão máxima. A tensão admissível geralmente fica no regime elástico. Lembra lá o gráfico que tinha a sim. região elástica Sim, e plástica? Mas para mim achar essa admissível. Eu tenho que considerar o módulo elástico do material, Ah, sim, sim. para ficar dentro da região elástica. Então eu tenho que achar esse modo para saber qual é a minha tensão admissível. Isso, aham. Ah,
Ou então eu posso fazer o ensaio e aplicar um fator de segurança também. Que nem ali, eu tenho que colocar um fator de segurança. Eu coloquei 1,5. Né? Uhum, Então, tipo, vou calcular lá para ela aguentar 10 quilos, 10 quilogramas, né? uhum, Se eu jogar 1,5, ele foi para 15. Então, eu vou calcular ela para aguentar 15 quilos na máxima. Então, na verdade, meu fator de segurança eu vou ficar com os 10 quilos, uhum, correto? certo. Daí, Só com o fator de segurança você consegue encontrar tensão admissível também. Geralmente na isso indústria é eu feita pensando, assim. porque daí 10 quilos, então a minha tensão de ruptura vai ser dos 15 quilos. A força dela é 15 quilograma força ou lá Newton sobre a área. Essa vai ser a minha tensão de ruptura. Uhum, E a admissível vai ser dos 10 quilos sobre a área. uhum, certo. É certo, então? Isso, aham. Então beleza. Beleza? Obrigado. Nada. Continuando então, pessoal. Eu vou mutar aqui porque eu tô me ouvindo, tá bom, Robson? Daí eu tô com eco. Bom, continuando aqui com os corpos de prova, que tem os tipos possíveis de ruptura. Depende muito do tipo de tensão interna ou dos defeitos internos. Lembra que eu comentei com vocês que todos os materiais cerâmicos têm aquelas microtrincas ou microfissuras, que vocês vão encontrar geralmente esse termo de microfissura, ou tem os poros, né, que também influenciam e acabam concentrando tensão e influenciando nesse tipo de ruptura também. Outra coisa que influencia no tipo de ruptura é a idade do corpo de prova, certo? Então, para fazer o ensaio dentro da norma, eu consigo admitir que esses corpos de prova sejam extraídos de forma aleatória ao longo da construção. Depois eu vou mostrar os dois tipos geralmente usados. Um é uma análise estatística, o outro é uma análise mais completa. E geralmente a norma ela julga bem satisfatória uma amostragem de 32 exemplares, ou seja, 32 corpos de prova para uma obra completa. Isso já é suficiente para fazer uma análise relativamente boa. Claro que quanto mais corpos de prova, mais preciso fica a minha análise. Aqui novamente sobre o cálculo da resistência. É a mesma coisa que a gente viu no slide passado para a viga, né? Só que aqui para o corpo de prova. Então, vou ver qual que é a carga em função da área para ter a resistência, ou seja, a tensão, e o resultado aplicar com até uma casa decimal para megapascal. Então, considerando o meu corpo de prova, que ele já tem as dimensões padronizadas de 10 por 20, tá, Marcela pediu para resolver os exercícios do fórum de ontem. Tá, depois, assim que eu terminar aqui, eu já abro lá os exercícios, tranquilo? Então, continuando, como que eu vou fazer esse cálculo da tensão máxima para esse material? Vou pegar a área de seção transversal, nesse caso, que seria a área circular. O diâmetro é 10 centímetros. Para calcular a área de seção transversal e circular, eu pego πr ao quadrado, né? Então, vou pegar esse 10 centímetros, dividir por 5, transformar para metros, porque agora eu vou calcular em megapascal, então meu resultado tem que dar em newtons por metro quadrado. Em seguida, vou pegar o valor da força e dividir por essa área de seção circular e encontrar o valor da tensão. Então, fazendo isso, eu vou ter o resultado ali da tensão do FCK. Para um corpo de prova, isso, tá? Para cada um deles. Depois vocês fazem o cálculo e conferem aqui para mim se está certo. Agora, vendo a resistência média à compressão. Então, eu consigo fazer esse controle da resistência à compressão de duas formas. Ou controle estatístico por amostragem parcial, que seria pegar
amostras de algumas betoneiras, então aqui tem um esquema dessa parte inicial. Eu não olho de todas as betoneiras, eu pego algumas apenas e faço essa análise estatística. Então vai envolver o desvio padrão, vai ter um erro maior associado, com certeza, né? Mas é considerado uma análise muito boa, muito confiável. Ou eu posso fazer o controle do concreto por amostragem total, que daí seria pegar a amostra de todas as betoneiras e todos os concretos que vão ser utilizados na obra. Então, aqui só mostrando para vocês como que é feito mais ou menos esse cálculo. Vocês lembram, então, que a tensão de um corpo de prova era o FCK. Agora, para essa análise da amostragem parcial, que seria uma média de todos, eu vou usar isso aqui, ó, o FCKest. Então, essa seria a resistência média total calculada por uma amostragem de uma obra inteira. Para amostragem parcial, então, eu retiro alguns exemplares de algumas betoneiras. Aqui para o grupo 1, que seria até classe C50. Vocês lembram as classes lá do cimento que eu falei para vocês na aula de cimentos? Se o cimento é C10, por exemplo, a resistência dele tem que ser 10 megapascal no mínimo. Se ele é C20, 20 megapascal no mínimo. Se é C100, 100 megapascal no mínimo. Então, por aí vai. Essas classes são de acordo com a resistência à compressão do cimento. Então, se aqui o grupo de classe 1 até 50, então, até 50 megapascal de resistência. Para isso, eu preciso de no mínimo 6 exemplares para essa amostragem parcial. E se eu tiver um material com uma classe superior a C50, então C100, C60, que é uma resistência exigida muito maior, então é no mínimo 12 exemplares. Para calcular para lotes com exemplares entre 6 e 20, eu uso essa equação. Então, é uma equação estatística, ela não é exatamente a média, vocês observam que é um pouquinho diferente da média. Eu pego as medidas dos valores de cada exemplar de ordem crescente. Se eu tiver 20 exemplares, o meu último aqui vai ser... Lembrando que o M é o número de exemplares divididos por 2, então meu M vai ser 20 divididos por 2 igual a 10, certo? E se aqui é M menos 1, aqui vai ser meu 9º exemplar, dividido por 9, menos o meu 10º exemplar, vezes 2. Então, um exercício que dá um valor bem próximo da média, mas não é calculado igual à média. E se eu tiver um número de exemplares muito maior, eu consigo usar daí a resistência média, porque daí eu vou ter um valor mais confiável, daí menos 1,65 vezes o desvio padrão. Então, eu vou calcular o desvio padrão de todas essas medidas que eu fiz. Aqui algumas condições de preparo em função do desvio padrão. Então, para a classe de 10 a 80, o meu desvio padrão máximo tem que ser até 4 megapascal, que é a minha condição A. Que são materiais dosados em massa e água de amassamento, dirigidos em uma função de correção de umidade dos agregados. Então, são os materiais que precisam ter um desvio padrão menor, ou seja, os materiais que têm que ter essas resistências muito mais parecidas. Eu não posso ter uma diferença grande entre um material e outro. Então, tem um rigor maior, vai até a classe C80, que é pelo menos 80 megapascal de resistência. Então, são materiais que têm uma exigência maior, uma aplicabilidade que necessite, né, de um controle estatístico melhor. Na condição B, não preciso controlar tão bem, então o meu desvio padrão pode aumentar um pouquinho, que seria o meu erro associado nessas medidas, para as classes de 10 a 25. E aqui na condição C é o que, né, para aplicações bem mais simples, a minha resistência já é bem mais baixa, meu desvio pode ser bem mais alto. Então, são materiais que até eu posso estimar alguns valores, como, por exemplo, a umidade dos agregados, não tem um rigor tão grande. Então, aqui é importante falar também que esse valor da resistência média dessas medidas da amostragem parcial, ela tem que ser um valor menor do que esse símbolo 6 aqui, eu esqueci o nome desse símbolo, eu acho que é
Esqueci, gente. É uma letra grega vezes F1. Depois eu dou uma olhadinha lá e falo para vocês. Ou se vocês conseguirem achar aí, vocês me falam também. Esse valor aqui, ele é um valor tabelado que depende da condição que eu falei para vocês, que pode ser A, B ou C, e depende do número de exemplares, que ele varia de 0,75 até 1,2. E esse F1 é o menor valor dessas séries moldadas, que seria o menor valor de resistência para elas. Então, esse valor médio não pode variar a multiplicação desse fator pelo menor valor medido. Agora, para a amostragem total, não tem limitação do número de exemplares, eu vou fazer análise de todas as betoneiras. Para o número de amostras menor do que 20, a minha amostragem média tem que ser igual, a minha amostragem total tem que ser igual à amostragem média vezes 1. E aqui, para valores maior do que 20, eu tenho que considerar um fator I, que, por exemplo, ele multiplica o número de exemplares. Se eu tiver 100 exemplares aqui, então, meu fator I vai valer 5, certo? Então, vou fazer essa multiplicação para encontrar o fator médio. Em casos excepcionais, quando eu tenho no máximo 10 lotes, ou seja, 10 betoneiras, com 2 a 5 exemplares de cada uma, ele vai seguir aquela mesma regra anterior daquele valor tabelado. Importantes, para aceitar ou rejeitar esse lote, a medida da média tem que ser maior do que a medida do menor de resistência, do maior de resistência aqui, perdão. Então, vou pegar aqui uma medida isolada e a média sempre tem que ser maior, nesse caso da amostragem total. Então, aqui, na verdade, é só mais ou menos para diferenciar a forma de tratar, de medir a resistência mecânica dos materiais. Depende muito do tamanho da obra. Em obras muito grandes, a gente usa essa amostragem parcial, né? Porque fica inviável fazer análise de todas as betoneiras, mas isso já dá um valor mais ou menos médio para a resistência total e é um valor que está todo contemplado na norma, certo? Para que eu consiga utilizar e garantir que minha obra está dentro dos valores especificados no projeto. Eu também posso fazer um ensaio de prova de carga, que seria a última parte da aula que eu vou explicar para vocês, que seria um ensaio que vai me dar um valor muito próximo do valor final de carregamento de serviço, digamos assim. Então, ele combina os carregamentos sobre a estrutura e como eu vou colocar uma carga muito maior, que é próxima ou igual a de serviço, não é recomendável para a estrutura que tem a possibilidade de ruptura frágil, porque a carga já é muito elevada, ela vai simular a resistência máxima do material, digamos assim, e deve ser monitorada continuamente para evitar que não danifique a estrutura, porque esse ensaio vai ser feito direto na estrutura final, na estrutura que já está levantada. Então, não vai ser com amostras do material fazendo corpos de prova, vai ser direto na estrutura. Então, vou colocar, por exemplo, tem alguns ensaios em materiais metálicos, que é muito comum, que eles enchem de barras de concreto até o valor de força final do material. Então, quase até o limite mesmo da deformação elástica, né, desse material. Ele quase começa a deformar plasticamente. Então, por isso que tem que ser um ensaio realizado com bastante cuidado. E se no final for relatada não conformidade, daí tem que decidir o que vai fazer com a estrutura, né? Se vai determinar restrição de uso da estrutura ou vai providenciar um projeto de reforço para melhorar a resistência mecânica ou fazer a demolição parcial ou total da estrutura, né? Em último caso. Por fim, o fórum. São 3 perguntinhas para vocês responderem. Não vou fazer aquelas questões do livro agora, para não ficar confuso, tá? Já vou comentar sobre as questões que eu postei no fórum de ontem com vocês. Essas questões aqui vocês conseguem responder tranquilamente com a bibliografia que eu passei para vocês. Esse livro de cima, que eu acho que ele é mais completo,
Ele aprofunda muito mais, às vezes acaba ficando muito complexo, mas ele é muito mais completo e ele com certeza tem as respostas para essas 3 questões, se vocês derem uma lida lá dentro do capítulo de resistência do concreto, certo? Então esse livro vai ajudar bastante vocês. Pessoal, alguma dúvida? Falei demais, né? Ô, professor, Oi, o símbolo acho que é psi. Psi. psi, né? Isso. Eu ia falar psi, daí eu falei, mas vai que não é, né? Mas acho que é isso mesmo, então tá certo. Muito obrigada, Luciana. De nada. Então, esse símbolozinho aqui parece um tridente, né? Então, pessoal.